Olá, estamos mais no Mulher Mais. Mais Mulher Mais. Hoje estamos recebendo a minha amiga de longas datas, Catarina Santos, professora dos meus filhos, do Dom Barreto, e de várias outras crianças, mestre em educação, uma mulher negra de luta que agora está fazendo um grande trabalho na Fundação Mandacaru, e ela vai falar sobre isso para nós. Então, é um prazer, Catarina, estar lhe recebendo hoje no Mulher Mais. Vamos conversar sobre sua experiência nova, que já tem alguns anos e que já tem muitos frutos para falar, não é isso, Michele? É sim. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher Mais. E hoje temos a honra de estar recebendo aqui, como a gente estava falando nos bastidores, né, Rosário? Essa mulherzona que tem, assim, um baú de experiência e está aqui trazendo um pouco da sua experiência para estar conversando com a gente. Seja muito bem-vinda, Catarina. E nos conte, quem é essa Catarina, essa Mulher Mais? Primeiro, eu quero falar da minha alegria de estar aqui participando com a Rosário. Rosário é mais que uma amiga, Rosário é uma irmã de luta, de vida. E quando ela me convidou, me falou assim: Você vai? Vou, claro que eu vou. E vir falar do projeto, das experiências, para mim é um presente, né? Então já me sinto muito agradecida por estar aqui. E essa Catarina é uma mulher que tem esperança, né? Hoje, a palavra que me move é esperança. Esperança de dias melhores, esperança. E como eu posso ter esperança se eu não levar essa esperança para outras pessoas, para outros lugares? Hoje eu digo que eu vivo num lugar privilegiado. Tive acesso à educação, educação pública de qualidade. Eu sou mestre em educação. Tenho muito orgulho de dizer que sou mestre em educação pela Universidade Federal, a nossa universidade. E poder estar aqui e falar de experiências como, por exemplo, fazer educação nas periferias de Teresina, nas periferias do nosso estado. Então, Catarina é essa, né, que vai levando um pouquinho de esperança, de alegria, que com todas as adversidades da vida não perdeu o jeito de ser alegre, apesar de uma certa dureza. Nos projetos, os meninos me consideram dura, rigorosa, mas às vezes ela é necessária. Mas sempre que precisa, é a ternura. Então, essa é a Catarina. E é uma mulher muito elegante também, que se veste tão bacana, sabe usar e combinar as cores com a sua cor linda, que é a cor negra. É isso aí, É verdade. Catarina. Catarina, nos conta um pouco sobre a Fundação, né, Mandacaru. Existe uma É. diferença entre a Fundação Mandacaru e o projeto Flor de Mandacaru, porque a gente vê muito se falar sobre o projeto Flor Mandacaru. Aí fica assim, a mesma coisa, o projeto está dentro da Fundação, então existem outros projetos. Nos conte um pouquinho sobre a Fundação. Bom, essa história da fundação ela já tem 10 anos. Para uma instituição de ensino, né, nós somos uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos, é pouco. Né? Nós ainda somos uma criancinha que está engatinhando. Esse projeto nasceu, o projeto Fundação nasceu eu junto com um amigo, também professor. Eu costumo dizer que meus amigos são professores, né? Porque a gente é mais amigo dos nossos pares, é com quem a gente convive. Né? Então, junto com um amigo, o professor Marivaldo, que é historiador, advogado, e tivemos várias experiências juntos no Instituto Dom Barreto, enquanto professores, e o fato de sermos professores, de alunos de escola pública, sempre estudei em escola pública, a vida toda. E a vida toda trabalhei numa instituição privada, que me deu muita, que ainda me dá muita alegria. Então, hoje eu tenho 32 anos de sala de aula no Instituto Dom Barreto, sou aposentada, continuo na ativa e posso sim trabalhar. E graças a tudo isso, me deu a possibilidade de trabalhar outras questões. Então, pensando nisso, foi que há 10 anos atrás, junto com o professor Marivaldo, nós pensamos em ter uma experiência de educação, que é o que a gente sabe fazer, é o que eu acredito que a gente faz melhor, é educação, ser professora, é fazer algo que pudesse devolver para o Estado aquilo que o Estado me deu de graça. Foi a minha formação. Então, se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque eu fui para a escola. Eu nasci na zona rural do Piauí. Eu sou filha de pais analfabetos. Então, assim, chegar em Teresina, na capital do estado, frequentar uma universidade pública foi tudo. E aí, hoje, a gente sentia a necessidade de devolver isso para o Estado. Como é que eu posso devolver para o Estado? É possibilitando que meninas como eu, que tive a possibilidade, tive um pai que, apesar de ser analfabeto, mas teve a sensibilidade de mandar para a capital. Hoje eu tenho crianças na capital que nasceram aqui, que são filhas de pais nascidos aqui,
mas que não conseguiram, por algum motivo ou outro, enxergar na educação essa transformação. Então, nós temos hoje, aí veio a fundação, pensando nisso. Então, vamos fazer uma fundação em que a gente possa trabalhar com a educação, não aquela educação onde eu trabalho também, que é no Instituto Dom Barreto. Eu sou muito feliz naquela escola, naquele lugar. Mas eu tinha que ir para outros lugares, dividir a minha experiência. E hoje eu digo, qualquer professor pode me substituir no Instituto Dom Barreto. Mas lá na periferia, na Vila Irmanduz, no Dandara dos Cocais, já é mais difícil. Quem se dispõe a ir para lá? Então, foi nisso que nasceu a fundação. Nasceu esse nome, Fundação Mandacaru, né? O nome Mandacaru, porque é uma planta símbolo do Nordeste, somos nordestinos, temos muito orgulho de ser, e o nome veio em função disso, né? De ser essa fortaleza, sabe? Essa planta que nasce, que às vezes quase Resistente. desaparece, né? Quando chega nos períodos de estiagem, ela quase que some. Mas depois, quando vem as primeiras chuvas, ela refloresce, ela aparece com tudo, né? Com frutos e flores bem bonitas. Então, o nome veio disso. O que a gente quer atender? Atender as crianças que não têm acesso. Por que a gente quis uma fundação, uma instituição para atender crianças? Por que não o idoso? Por que não outras pessoas que também carecem? Porque a gente acredita que é na criança, no jovem, no adolescente, que a transformação é mais, que a educação é mais transformadora. E a experiência da Dandara dos Cocais, você tem conversado muito sobre isso comigo? Tem crianças, tem o balé, tem as leituras, Tem né? música, Tem música, capoeira. a Dandara dos Cocais. Dandara dos Cocais. Fale aí, Catarina. É assim, porque assim, a princípio, e aí vem o Flor de Mandacaru, né? O Flor de Mandacaru, que é como se fosse, eu digo que a fundação é o guarda-chuva, que cobre tudo. Então, a gente tem outras modalidades de projeto. Por exemplo, a gente trabalha com capacitações de professores, mas hoje não é nosso foco maior. Nós já fizemos concurso, inclusive para a Polícia Militar do Piauí, fizemos seletivos para a Polícia Militar do Piauí, mas hoje o nosso foco é o Flor de Mandacaru. Por quê? Porque vamos trabalhar as crianças. Como é que a gente chega nessa criança? Conversando, visitando. Quantas crianças atende? Hoje, no projeto, nós temos aproximadamente 880 crianças em Teresina. Nós temos o projeto em Luiz Correia, e aí a gente quer espalhar por mais lugares. Precisamos ir para o sul do Piauí. Estamos no norte e no centro, Teresina. E o que é necessário para ir para o sul? Investimento. A gente precisa de um apoio. Apoio das prefeituras, apoio das câmaras, né, estaduais, Dos parlamentares, né, porque a gente precisa de recurso. Olha aí, autoridades, não perca essa oportunidade, não. Bora lá cuidar das nossas crianças aqui. E adolescentes. Inclusive, no Dandara dos Cocais foi assim, né? Através da minha amiga Rosário, chegamos até o nosso parlamentar, Merlon, né? E ele se sensibilizou e apoiou o projeto. Foi assim que nós conseguimos trabalhar. Estamos conseguindo trabalhar no Dandara dos Cocais. Lá nós temos 80 crianças. Nós temos crianças de 14 anos que não sabem ler. E por que não sabe ler? Por algum motivo, a escola não ensinou. Não estamos aqui para fazer nenhuma crítica a ninguém. A gente quer somar. E, a princípio, o projeto Flor de Mandacaru é a leitura. As pessoas me perguntam, você é formada em letras? Por que você fala tanto de leitura? Não, eu sou formada em geografia. Mas eu aprendi com os meus alunos, lá no Instituto Dom Barreto, normalmente, quando um aluno tem dificuldade para aprender geografia, é porque ele tem dificuldade de aprender a ler. Então, quem lê bem, aprende física, aprende matemática, aprende história, interpreta. Exatamente. Então, foi aí que nasceu a leitura. E aí eu vi que na leitura, no primeiro momento, eles vão pela curiosidade, pelo fardamento, pelo lanche, mas aí eles não ficam. Por quê? Porque a leitura, ela exige mais. Então, o que é que a gente fez? Nós fomos trazendo. Eu fui descobrindo, ouvindo, olhando, observando. O que é que você quer fazer? Eu quero fazer balé. É impressionante como as meninas da periferia querem o balé. E aí eu aproveito para dizer, a gente tem um preconceito muito grande com as periferias. É uma fala comum. Isso eu posso falar, às vezes, entre os meus amigos professores. Ah, o menino da periferia não quer. Quer. O menino da periferia quer, a mãe do menino da periferia quer também. O que precisa é a gente chegar até essas pessoas, seja a mãe, seja a criança, e coloque, sensibilize e mostre para ela que o caminho é esse. Então, assim, aí nós fomos levando o balé, a capoeira, a música. Às vezes eles pensam assim, tia, é um curso de violão? Não. É um curso de guitarra? Não. É a música, para aprender a ouvir. Então, quando a gente chega numa periferia dessas, que os meninos andam soltos na rua, porque a mãe às vezes precisa trabalhar, ou se não trabalha fora de casa, mas
ela não tem aquele cuidado, aquele, né? E aí eles As ficam condições soltos. para cuidar. E não até tem. também porque em casa, o que você faz com uma criança numa casa de 30, 40 metros quadrados o dia todo? Sem Né? internet, sem um lazer que outras O que eles crianças vão têm. fazer? Então eles acabam indo para a rua. Uhum. E a rua, você sabe, a rua ela tem os seus facinhos, né? Mas ela tem também os seus perigos. Então, a nossa ideia foi levar a criança para dentro do projeto, para ele ter uma identificação. Todo projeto, quando eu chego, eu gosto muito da ideia do espelho. Eu venho falando disso há um tempo. Por quê? Porque você precisa se ver. Eu me acho bonita. Eu me acho bonita. Então, quando eu me visto, eu estou me vestindo para mim, mas eu vim para esse bate-papo com vocês. Daqui eu vou dar a volta ao mundo. Só volto para casa de noite. Então, desse jeito, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa, qualquer pessoa. Tá certo? Então, o que é que a gente cria nos meninos e nas meninas? Essa vontade, essa esperança. Os meninos da periferia, Autoestima. eles estão sem esperança. Então, eles não acreditam que eles vão chegar na universidade como eu cheguei um dia. Então, a gente precisa devolver isso para eles. Então, o Flor de Mandacaru está fazendo isso. Então, a gente bota um pouco de música. Eles podem escolher a música? Pode, até certo ponto, porque nós somos os educadores. Então, o que é que eu faço com meus professores de música? A gente conversa, a gente planeja. Que música nós queremos levar? Por exemplo, no Dandara, nós temos a leitura do Pequeno Príncipe, que é um clássico. E o professor de música, eles fizeram a música a partir da leitura do Pequeno Príncipe, ou seja, a partir do texto do Pequeno Príncipe. Ou seja, a professora de leitura lê e depois o professor de música canta. E a gente quer um segmento maior, que é fazer uma peça com esse Pequeno Príncipe. E por que é o Pequeno Príncipe? Porque o Pequeno Príncipe, para mim, não só uma obra universal, mas o Pequeno Príncipe ele fala das diferenças. Né? Então, hoje se fala muito em bullying. O que é bullying? Mas Então, Rosário, esse projeto, essas atitudes que a Catarina e sua equipe estão tomando, se torna até mais do que educacional, se torna psicológico, né? Eles levam também a esperança para a comunidade, para aquela criança que acha que não tem jeito, que o mundo dela é aquilo ali, que o amiguinho dela está no tráfico e o caminho dela é só esse. E eleva também a autoestima das crianças, é tanto que existe uma fila de mães que querem que suas filhas participem do projeto. E a Catarina já percebeu isso, ela já está procurando outros caminhos mais apoios, né, para a gente poder aumentar. E olha, uma coisa curiosa, a gente oferece balé, hoje nós oferecemos balé, leitura, música e jiu-jitsu e a capoeira. Dessas 5 ofertas, curiosamente a leitura é a mais barata. Eu tenho o fardamento, eu tenho o caderno, eu tenho livros, eu ganho de doação. Curiosamente, as pessoas dão muito livro, tá? Eu tô na escola, eu tô em casa. Hoje mesmo eu recebi uma caixa de livro na portaria. Porque as pessoas já me conhecem. Professora, tem uns livros, você quer? Eu quero. Olha, os meninos da periferia, eles não têm acesso ao livro. Outro dia eu fiz uma experiência assim, eu ganhei uma doação de livros, uma escola particular de Teresina. E eu posso até falar, não é? Escola Bright Bee. Eles me procuraram, eu conheço uma das proprietárias, das meninas lá, o pessoal faz um trabalho muito bom também. Professora, você quer uma doação? Quero. Eu recebo tudo que você pensar, eu recebo, tudo. E aí elas foram deixar lá no Dandara. E aí eu separei os livros. E eu disse, cada um vai poder escolher um livro. E você precisava ver a festa, o fascínio, o olhar. Então você disse que o menino não quer o livro? Quer o livro, sim. E aí eu fiz uma brincadeira, eu disse, olha, cada um aqui vai ter um livro de cabeceira. Sabe o que ele me perguntou? Tia, o que é livro de cabeceira? Porque na realidade, muitas vezes ele não tem nem a cabeceira, né, para colocar o livro. Mas a gente vai apostando. Vai apostando. Então, são livros clássicos que a gente leva, discute. Então, você falou, também um trabalho psicológico? Porque a gente trabalha com comportamento. Então, as meninas estão naquela fase da adolescência, andam tudo assim, polida, não gostam do cabelo. Meninas lindas. Meninas lindas. Eu costumo dizer, essa juventude de hoje é bonita. Se você pegar uma menina lá do Dandara, da Vila Irmã Dulce, onde a gente também está, do Promorá, ou do quilômetro 7, ela não tem diferença da menina, por exemplo, do Instituto Dom Barriga. Se eu botar aqui numa foto, iguais minhas alunas, você não vai, elas arrumadas, você não vai conseguir dizer quem é de onde, de qual lugar. Por quê? Porque é uma juventude bonita. Agora, o que é que falta? Falta a gente encaminhar, mostrar para ela, você é bonita, aproveite a sua juventude. Eu digo para eles assim, você tem uma coisa a seu favor, você tem a juventude, aproveite. É isso aí. Então, hoje mesmo, olhando o celular, tem várias mães, quero botar a minha filha. E outra coisa, antigamente ela só queria o balé, só a capoeira. Eu falei, não. Você tem que botar na leitura. Hoje ela já sabe, ela diz assim, eu quero só a leitura. Já sabe para pegar a vaga.
E, Catarina, mudando um pouco a sua trajetória na fundação, ou você teve uma participação, né, Michele? Teve, A da participação no participação no documentário da né? Esperança Em Garcia. 2023 você participou do documentário e em 2024 teve um livro, né? Exato. Conta pra gente assim como foi esse projeto, essa experiência. Foram capítulos assim muito especiais da minha vida. Por isso não pode Aliás, deixar de... eu devo dizer que eu vivo atualmente no estado de graça. Não sei nem o que é isso, né? E por coincidência, a palavra-chave da vida dela, né? Esperança. Esperança, pois é. Então, a Esperança Garcia, vocês conhecem a história, né? Eu também já conhecia, e o Douglas, o cineasta, me ligou um dia. O Douglas é um amigo pessoal. Eu vivo entre amigos, né? Que não tem coisa melhor de se fazer do que poder viver entre amigos. E aí o Douglas me ligou para falar que a Esperança ia fazer um filme, que tal, e que tinha convidado a Zezé. Zezé. Mota. E que a Zezé tinha aceito. Eu falei, opa, maravilha. Eu já estava feliz. Aí ele falou, mas aí eu quero também lhe convidar para você ser uma das Esperanças. Eu falei, como assim? Eu, Catarina. Eu falei, aceito. Assim, de cara eu aceitei. Por quê? Eu falei, olha, o Douglas é um cara. Então, se ele me escolheu, é porque ele sabe que eu posso dar conta. Eu não quero nem saber. Eu vou. Só estar perto da Zezé já ia ser bom. E aí eu comecei a pensar na esperança, ler mais. E eu imaginava, a gente não sabia como seria o documentário. Então, eu pensava que ia ser tipo uma mesa redonda, né? Que a Zezé ia ficar no centro. E que nós, outras esperanças, né? Como Luísa Miranda, Regina Souza, Chitara, que é uma menina, uma moça, né? Professora lá da comunidade quilombola, de Arthur Passos, Tina Ribeiro. Então, assim, o documentário primeiro me trouxe muitas mais amizades, né? Hoje, inclusive, nós temos um ponto de leitura, Flor de Mandacaru, lá em Arthur Passos e outro em Algodões, na terra da Esperança Garcia, lá em Nazaré do Piauí. E aí o documentário foi assim, muitas descobertas. Primeiro, eu não sou atriz, né? Começa daí. E aí eu fui gravar, né? Ele falou, não, me deu as dicas, falou, ó, você vai ser Catarina, inclusive a roupa que você vai usar é a sua roupa. Você vai escolher um vestido, uma roupa que você sinta bem, o cabelo que você sinta bem. Agora, o bom é que o motorista foi me buscar na minha casa, tinha maquiador, tinha meu nome no camarim, eu estava assim no dia de graça, ia conhecer Zezé. Então, eu só tive acesso a Zezé na hora da gravação, que era uma coisa mesmo da direção. E foi fantástico. A Zezé é uma... Eu não gosto de dizer lenda viva, porque eu acho assim, ela é tudo. Poder conviver, desfrutar da presença daquela mulher negra, com a história de vida. Tudo que a Zezé fala é ensinamento, sabe? É literalmente beber na fonte. E gravamos no Teatro 4 de setembro, todas nós. Gravamos. Cada um tinha um dia, a gente não se encontrava. Era uma coisa assim, e era pós-pandemia. Então, tinha que usar a máscara, tinha que fazer o teste, toda aquela coisa. Na hora da gravação mesmo, a gente tirava, né? Até por questão de segurança para todos nós, especialmente para a Zezé. Foi fantástico. A Zezé é maravilhosa. O que é que o Esperança Garcia trouxe para mim? Além de dar mais visibilidade, assim, então, assim, você conhecia a professora Catarina, né? Que eu já tenho, 32 anos de sala de aula, eu fui professora da Marina, do Moisés. Os meus alunos... meus filhos. Os meus alunos hoje eu estou sendo professora dos filhos dos meus alunos. Então, é como se, de uma certa forma, fosse avó. Né? Ou seja, os meus filhos, né? Então é isso. E aí, quando o filme veio, né, dessa forma, participei, foi uma alegria. Assim, você pensa que você tem uma autoestima elevada, né? Eu sempre achei que tinha, né? E aí um dia o Douglas disse, o filme ajudou a melhorar minha autoestima. O Douglas falou, será que você ainda precisa? Mais do que isso? Mas assim, gente, o filme ele dá essa amplitude mesmo, assim, você aumenta o seu compromisso, né, com aquela comunidade, porque eu estava ali por eles. O que é que me fez participar do filme? O fato de ser uma professora. Ou seja, eles precisavam de uma professora para ser uma voz da Esperança Garcia. Tinha uma cantora, tinha uma governadora, né? E precisava de uma professora. Quem era a professora? Catarina. E eu quero fazer um parênteses aqui, professora Catarina, sobre a questão da Esperança Garcia, que foi aquela escrava que fez a primeira carta ao intendente da época e se tornou a primeira advogada. Mas eu quero chamar a atenção que quando os meus filhos estudavam Dom Barreto, né, que é uma das melhores escolas do país, a professora Catarina fazia a Semana da Consciência Negra. E me convidava para as palestras. Né? Professor Francis, né? Professor Francis também. Né? E hoje é feriado nacional, né? Então, a professora Catarina, na escola Dom Barreto, uma escola de classe média, mas ela já tinha esse trabalho. E uma vez, uma das atividades, entre outras, quem tiver pais negros, traga foto de crianças negras, tudo ela fazia, né? Então, ela também tem essa vivência da questão da consciência negra, que ela, como professora dessa escola, ela também tinha esse compromisso,
que ela carrega para a vida toda, É. né? Pois é. Quando eu entrei no Dom Barreto, foi muito curioso, né? Assim, porque eu entrei através do professor Marcílio, diretor. Conheci o professor Marcílio, foi uma coisa rápida. Então, eu entrei no Dom Barreto para dar aula. Com 6 meses, eu era coordenadora. E o professor Marcílio, que você também teve a oportunidade, né? O privilégio, né, o Rosário? privilégio de De uma convivência conviver. rica, porque ele era uma pessoa inspiradora. É inspirador. Ele não está mais entre nós, mas continua nos inspirando. Continua. E o professor Marcílio, ele dizia uma coisa para mim assim, ele dizia, Catarina, eu quero você a melhor professora dessa escola. Ele dizia. Naquela época, há 30 anos atrás, eu não entendia bem, 32 anos atrás, eu dizia assim, eu não preciso ser a melhor, eu quero ser feliz. Aí ele dizia, ele ficava calado. Então, assim, eu comecei a andar arrumada, bem arrumada, né, Rosário? Andava muito sempre. arrumada, e Ah, aí mesma ele vez. vibrava com aquela arrumação. Então, às vezes, ele dizia assim, olha, Catarina, como é que ela está hoje, não sei o que e tal. E os meninos começaram a me admirar. Então, assim, se você me perguntar como é no Dom Barreto, o Dom Barreto é bom. Tanto é bom que eu continuo. Uhum. Mas eu sei hoje eu compreendo que quando o professor Marcílio dizia, você tem que ser a melhor, eu não dizia você tem que andar arrumado, mas eu sabia que eu tinha que andar, né? Eu ainda continuo sendo uma das poucas professoras negras da escola. Uhum. Então, às vezes eu chego no meu aluno É a única. quantos tem? Tem mais umas duas. Agora já tem, mas eu né? ainda conto aqui na mão. Olha. Conto aí, consigo colocar na minha mão. Então, gente, é assim. Hoje eu entendo que aquilo que ele me dizia era para me dizer que para estar ali e conseguir, eu ia ter que ser a melhor. Porque, Rosário, você sabe disso. Para nós, Né? mulheres negras, não basta ser boa, tem que ser boa Tempo todo, 3 né? vezes todo Né? o tempo, não é? Então, a gente está o tempo todo nessa batalha. Só que isso, eu já incorporei no meu comportamento. Então, eu já sei que vai ser assim. Natural. Como é que eu vou lutar contra isso? Eu vou potencializar as meninas. Porque aí não vai ser Isso. mais a Catarina, a Rosário, já tem a Marina, quer dizer, já tem os nossos filhos. Tem outra geração. Tem outra geração que já foi potencializada. Então, é essa potencialização que vai romper com aquilo que a Esperança Garcia lá no passado fez. Quando ela escreveu uma carta, quantas esperanças deve ter existido, né? Quantas meninas que foram escravizadas, que viveram a situação da esperança, mas que não tiveram a possibilidade de fazer essa escrita. Não tinha história oral, então elas ficaram apagadas. Por que a esperança chegou até nós? Porque ela escreveu. Isso. Ou seja, ela rompeu um ciclo. O que eu digo para as minhas alunas lá na Vila Irmã Dulce? Vila Irmã Dulce é a segunda maior ocupação da América Latina. Então, o que eu digo para ela? A gente precisa romper com esse cordão. Porque a escravidão acabou. Mas essa escravidão mais visível. Uhum. Né? Aquela da corrente visível. Mas quando eu não tenho a possibilidade, por exemplo, de escolher, hoje Catarina pode escolher. Hoje eu posso escolher. Então, eu digo, olha, eu quero estar nesse lugar, eu vou estar nesse lugar, eu posso escolher tudo, eu posso escolher a comida, eu posso escolher. Mas muitas meninas catarinas não podem. Então, são elas que a gente tem que potencializar. E assim, Catarina, mais do que a esperança que você traz, a gente vê que a gratidão por você ter tido uma educação no público, e não, eu quero retribuir à comunidade. Então, qual foi aquele momento que tu percebeu assim, eu tô no caminho certo, foi esse o caminho que eu realmente escolhi para minha vida? Olha, foi quando... É assim, você vai trabalhando, porque o ritmo de professor ele é um pouco frenético, né? A gente termina um ano, já está começando o outro. Então, por exemplo, o ano letivo termina em dezembro, você já está com o ano seguinte planejado. Então, professor, ele não pensa muito. Então, você vai para as qualificações e tal. Mas, assim, chegou um momento que eu comecei a sentir uma necessidade. Por exemplo, eu nesse meu percurso de Dom Barreto, que eu costumo dizer foi meu primeiro emprego, eu tive a experiência de ser diretora de uma faculdade particular também. E aí, quando eu me vi, eu tinha meu dia e parte da minha noite era dedicado ao aluno da rede privada. Só que na faculdade era diferente, porque como era uma faculdade de associação comercial, eu tinha um aluno trabalhador que passava o dia na sapataria, então ele já estava mais perto de mim. E por algum motivo não conseguiu ir para a Universidade Federal. Um dia meu sobrinho me perguntou, sobrinho pequeno, que hoje é grande, Pedro, eu dei carona para ele, e aí ele disse assim para mim, tia, por que seus alunos do Dom Barreto não são seus alunos na faculdade? Ele era pequeno, assim, 7, 8 anos. Porque o meu aluno Dom Barreto vai para a Federal. Não é? Ou estadual, não é verdade? Então, quem vai para a particular é exatamente esse aluno da rede pública que não teve conhecimento suficiente e que quer continuar e que, por algum motivo, consegue ir para a particular. Então, eu estava nesses dois universos. E aí, eu precisava achar uma terceira via. E eu disse, a minha terceira via vai lá para a ponta. Eu ajudava muito os meninos na faculdade.
eu conseguia desconto, eu ia no S-Trans para pedir mais ônibus, eu fazia assim, um monte de movimentação na cidade, sabe? E mostrava essa questão do voluntariado, levava eles para as instituições, que a gente precisava ter um ser humano melhor. Então, eles chegavam, às vezes, muito revoltados, achando que era culpa do Estado, do governo. Não, gente, não vamos... A culpa está aqui entre nós, vamos dividir essa culpa. E a gente ia atrás. Então, foi aí que eu pensei, eu tenho que fazer algo que meu aluno lá do Estado, lá que não pode ir para uma escola particular, consiga chegar na universidade pública. Esse ano eu tive a primeira alegria. Nós tivemos 4 alunos que passaram na estadual e na federal. Eu acompanhei nas Né? redes Pois é. sociais. Então, Que para bom. mim, aquilo ali foi assim, não tem medida para aquilo ali. Então, mostrou, aí tinha que ter essa coisa de investir na base. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Então, hoje eu não tenho dúvida, nós estamos no caminho certo. A Fundação Mandacaru, a gente vai fazer outros trabalhos, porque a gente precisa. E muitas vezes a ajuda financeira, ela não vem naquele ponto que a gente quer mais. Então, a gente tem que a gente tem que se moldando, ter essa capacidade de se adequar às situações. Mas o meu foco sempre será a criança. Um dia desses, uma pessoa, recebi um recado, uma mensagem, uma pessoa queria doar as cestas básicas para mim. Aí eu falei, não me dê cesta básica, me dê caderno. Pois é, para quem de deseja cadernos, estar contribuindo né? com a fundação, como é que faz? Olha, nós temos na página da fundação, né, que é feman.org, nós temos lá um linkzinho que você pode ter uma conta que a gente disponibiliza para, se você quiser fazer uma doação, pode doar. Essa doação, pode ser, tem doação em dinheiro? Tem, mas a doação em dinheiro, ela vem muito pouca. Quase sempre, é muito difícil. Porque também as pessoas, elas não confiam. Eu acho que é falta de confiança, eu não sei. A doação em dinheiro, ela é sempre mais difícil. Então, você prefere ir lá no supermercado e comprar 30 cestas. E você diz assim, eu vou matar a fome. Só contra cestas? Só não. A fome, você mata a fome hoje, mas amanhã você está com fome de novo. É claro que quem tem fome tem pressa. O Betinho já dizia isso, né? Mas agora a gente precisa matar outra fome, que é a fome do conhecimento. Você sabe o que eu fiz com meus meninos lá do Angelim que passaram? Já fui até eles parabenizar, disse, agora vocês vão para o federal. Foi lá que eu fui. Lá tem o RU, que você vai de manhã e você vai comer. Tá bom? Você tem a biblioteca, você tem bons professores. Isso. Uma coisa que eu digo para os meus alunos, isso em todos os projetos, respeitem seus professores. Eu sou a professora. Ah, não sabe de nada. Sabe. Sabe sim. O professor sabe. Tanto sabe, eu digo, olha, ele estudou, ele é concursado, ele trabalha em várias escolas, então ele sabe. Se por algum motivo esse professor não chegou até você, como você gostaria, não cobre dele. Eu fazia isso na faculdade. Eu dizia, olha, o seu professor é juiz. Ninguém se torna juiz sem saber. Então, ele sabe. Cobra que ele te ensina as leis. Então, é isso. Professora Catarina, ficaríamos com você aqui o dia e a noite, porque você... Felizmente, estamos chegando no final. Tem muito que falar. Eu disse que era um baú, né? Experiência que a gente teve que selecionar o que iríamos falar aqui, porque a mulher tem bagagem. Mas nós estamos muito satisfeitos pela sua presença, pelo seu depoimento, né? Pela sua vivência como professora, como mulher negra, como coordenadora agora desse projeto, como amiga que nós somos, colega de mestrado, professora dos meus filhos, que ainda hoje também... Você não passa despercebida, né? Tanto na área educacional como em qualquer lugar. Aqui em Teresina, no Piauí, você não passa despercebida. A gente percebe que é aquela mulher que nasceu com a vocação de ensinar. Então, como a Michele gosta de dizer, não é? O que você, como mensagem... Final para os nossos ouvintes, e aonde os nossos ouvintes podem estar lhe acompanhando e acompanhando também a Fundação. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite, estou à disposição. É sempre bom falar do que a gente faz, sobretudo quando a gente faz com amor. Então, nós temos nossa página, né, nós temos o Instagram, que é feman.org. Então, às vezes as pessoas confundem porque eu fico procurando flor de Mandacaru, né? Aquilo que eu falei inicialmente. E aí, assim, nós temos os projetos. Eu gosto muito que as pessoas nos visitem, então nós estamos lá no Dandara dos Focais. Lá a gente funciona no posto de gasolina, porque é assim, para aprender você não precisa ter um lugar especial. É muito bom ter uma sala com ar-condicionado, mas quando não tem, a gente vai para baixo. Paulo Freire ensinava assim, e as pessoas aprendiam. Então, estamos na Vila Irmanduce, então todo sábado de manhã na Vila Irmanduce, à tarde no Dandara. E uma coisa que eu coloco muito no projeto é, o que chova ou que faça sol, a gente vai estar lá. Então, se tem uma certeza que o aluno, que a mãe da criança tem, é que vai ter projeto. Então, a gente consegue ter aula no sábado de carnaval, no sábado de aleluia. Por quê? Porque é um encontro semanal.
E mesmo sendo só um encontro semanal, a gente consegue ver a transformação. Então, crianças que hoje estão cuidando uma das outras. Então, quando eu vejo, por exemplo, na hora do lanche, uma criança dizer, tia, eu posso levar um biscoito para o meu irmão? Isso é um sinal, né? Isso é um sinal. Então, é isso. Nós estamos aqui à disposição. Fundação Educacional Mandacaru, Projeto Flor de Mandacaru, e a gente vai retribuindo. Eu costumo dizer que a gente está devolvendo o que recebeu, minimamente. Eu recebi muito. Pois muito obrigada, Catarina, e muitas felicidades e sucesso no projeto, que já é um sucesso. Tudo que a Catarina faz é bem feito, né? Então, já é um sucesso. Obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento. Estamos juntas sempre, viu, Catarina? Inclusive, o Dandara dos Cocais. Cocais que eu vou visitar. Ela vai visitar. Estou devendo ela essa está me devendo essa visita. E você também, Michelle, é nossa convidada, viu? A minha fala é sempre essa. Vamos visitar, vamos conhecer. E assim, por mais que eu fale, por mais que eu me empolgue, mas nada como uma visita em loco. Né? E aí eu tenho feito isso. Costumo dizer que eu sou a ponte. Então, por exemplo, os meus alunos lá no Instituto Dom Barreto, eles me ajudam muito também nos projetos. Então, eu estou lá e cá, fazendo essa mediação. É isso. Gente, Catarina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por estar contribuindo também grandiosamente com a nossa sociedade. E o que a gente percebeu no podcast de hoje é o que é fato. Quando se faz por amor, se faz bem feito. Perfeito. Queridos ouvintes, se vocês gostaram dessa história, que eu tenho certeza que vocês gostaram, porque a gente está encantada, compartilhem esse episódio com os amigos, com as amigas, com aquela pessoa que precisa ouvir esse depoimento da Catarina. E estamos aqui até o próximo episódio do nosso podcast Mulher Mais.